Todos os canais agora. Agora estamos. Coloque seu microfone aí, senão dá ruim. Alô? Alô? Acho que tá indo, hein? Então já foi. Estamos ao vivo. Aqui nós estamos, ali nós estamos. Estamos aqui nos dois Instagrams e no YouTube. Tudo bom? Então vamos lá. Podemos começar? Podemos. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Vini Santucci. Nubia Januzzi. Nós somos do Instituto Januzzi Santucci. E hoje nós estamos fazendo essa live aqui na Escola de Relacionamentos, porque o nosso canal, o canal do Instituto Januzzi Santucci, ele ainda não está liberado para que nós possamos fazer transmissões ao vivo. Então, nós estamos fazendo essa primeira aula dessa formação aqui, ok? E nós vamos... Tudo bem aí? Uhum. Ok. Acho que deu agora. Então tá bom. E nós estamos hoje começando com o primeiro tema do nosso curso, tá? Nós vamos aqui, o objetivo desse curso é que nós consigamos pincelar com vocês quais são os pontos mais importantes para que nós prestemos atenção no nosso relacionamento, né? E que nós consigamos observar dentro do nosso relacionamento, ou estando no relacionamento ou não. Gente, só para falar, a gente está com o canal do Terapia Januzzi Santucci, tá num celular, do Relacionamento Diamante em outro canal e no YouTube, tá? Para fazer a transmissão para vocês em todos os canais que a gente tem nas redes sociais. Então, se você não está inscrito em um desses canais, se inscreva em todos, porque os materiais que nós lançamos e os conteúdos que nós vamos postando, eles diferem de um canal para o outro. Então, se você não quer perder nada daquilo que a gente faz, dá um jeito de se inscrever em todos eles, acompanha a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, que sempre está chegando novidades para todos os canais. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa live. E o tema da nossa live é um tema já complicado para muitas pessoas entenderem. Inclusive, algumas pessoas acham ele super esquisito, que é como se realizar através do seu relacionamento. Como você consegue ser alguém feliz, alguém que consegue cumprir uma meta, um objetivo de vida através do seu relacionamento. E é uma coisa que, em geral, a gente não pensa no momento em que a gente se relaciona com alguém. Na verdade, e cada vez mais, nós nos relacionamos por motivos bem mais rasos do que pensando em realização ou pensando numa felicidade vindoura, né? Inclusive, cada vez mais nós estamos hoje em dia nos relacionando por quê? Porque nós gostamos da pessoa, porque a gente tem interesse por ela, a gente conheceu alguém legal, acabou de passar o carnaval, conheci alguém legal no bloquinho de carnaval, foi super legal, o carinha foi bacana comigo, bateu química, foi bacana, a gente quis continuar se vendo, e a gente tem marcado ainda para essa semana sair mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente consegue hoje viver isso, a gente vive numa sociedade bastante privilegiada, porque até algumas décadas atrás, as coisas não rolavam desse jeito, não era desse jeito que a banda tocava, né? Até um tempo atrás, o que acontecia eram ou os casamentos arranjados em muitas culturas, ou seja, você, na verdade, não escolhia a pessoa com quem você se casava. Você era prometido em casamento e você tinha que chegar a determinada idade. Se casou, parceiro, vai morar com a tua mulher, né? E mesmo que a gente não tenha uma sociedade que faz um arranjo de casamento formalmente falando, o que acontecia era que havia muita sabotagem da família, quando a família não concordava com o parceiro que a pessoa escolhia para a vida dela. Isso ainda existe bastante, mas cada vez mais nós temos condições de escolher a pessoa com quem nós vamos nos relacionar. E isso é uma bênção por um lado, mas pode ser uma maldição por outro. Por quê? Porque nós temos um referencial de relacionamento muito colorido, né? A gente costuma usar o quê como referencial desde muito cedo de relacionamento? A gente assiste os filmes da Disney, a gente assiste comédias românticas quando chega a nossa adolescência. A gente vê um filme de 2 horas, que tem um roteirista por trás, uma equipe de roteiristas construindo uma história, aonde os cortes acontecem para envolver você emocionalmente,
E aí a história termina sempre bem. Quer dizer, em geral ela termina bem. Então, o que acontece? Nós temos um pouco a impressão que os relacionamentos, eles acontecem meio que naturalmente, as coisas vão se desenrolando, né? Tudo acontece por um motivo, e mesmo que a gente tenha problemas, o amor vencerá acima de tudo, e etc. Oi? Ah, tá. Você pode complementar. Você pode me interromper. Tá bom. Então, assim, e aí o que acontece? Nós temos esse referencial muito, muito colorido e muito editado. E tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, é um dos meus filmes preferidos de relacionamento, que é Hit, Conselheiro Amoroso, né? Ele é um dos filmes que me inspirou bastante a começar meu trabalho como consultor de relacionamentos, um filme muito legal com Will Smith. E uma das coisas mais legais desse filme são os bônus dele, né? Eles ali entrevistam algumas pessoas que trabalham com relacionamentos, falam um pouco sobre o dia a dia delas, quais são esses casos reais que as pessoas encontram no dia a dia. E aí o que acontece? O mais legal desse filme é que os roteiristas eles se preocuparam em escrever interações reais de casais. Como que os casais eles realmente se conhecem, como eles conversam, como que é a abordagem, como que são as respostas, como que rola aquela tensão sexual e de interação que acontece no momento que eles se trombam na balada ou em algum outro lugar. E é bastante diferente da maioria das comédias românticas, onde nós simplesmente vemos ali uma situação forçada. Você olha para a mulher respondendo e você não consegue ver na vida real uma mulher respondendo aquilo que a atriz respondeu de verdade. Por quê? Porque uma fala escrita por um roteirista é aquilo, o papel aceita tudo, né? E um filme aceita tudo. Então, a gente aprendeu e costuma aprender sobre relacionamentos por fontes muito pouco confiáveis. E aí o que acontece? Na hora que nós vamos para a vida real, nós bugamos. Nós não conseguimos trazer esse repertório cheio de fantasias e de crenças super bonitinhas para o relacionamento da vida real, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é, da mesma maneira que você escolher com quem você vai se realizar é uma bênção, também pode ser uma maldição. Por quê? Porque, em geral, os relacionamentos modernos, eles duram pouco. E quando não duram pouco, eles vão para frente aos trancos e barrancos. Ok? Por quê? Porque o relacionamento, gente, ele tem uma estrutura para poder funcionar. Ele tem fases bem definidas. É claro que uma fase ela não anula a outra, mas o relacionamento ele vai se aprofundando, a gente vai ampliando a nossa forma de se conectar com a pessoa. E aí o que acontece? Conforme eu vou aprofundando o meu relacionamento, conforme eu vou caminhando, se eu não sei aonde eu tô, se eu não tenho uma maturidade bacana para poder gerenciar o meu relacionamento, eu começo a me perder, tá? Então, hoje em dia as pessoas elas se relacionam, elas conhecem alguém, elas têm um crush, elas vão para cima por quê? Porque elas acham gostosinho, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele é o único animal que se sente insatisfeito a maior parte do tempo, né? Poucos animais, na verdade, apenas um tipo de animal consegue sentir a insatisfação constante que o ser humano sente. Se o cara tá solteiro, ele se sente sozinho, ele se sente solitário, ele sente que a vida dele tá ali na estagnação, ele vai pro trabalho, volta do trabalho, mas ele não se sente acompanhado, ele não sente que a vida dele está sendo vista, ele não tem ali alguém para dividir as vitórias e as dores do dia dele, e aí ele quer arrumar alguém para poder ficar do lado. Aí ele conhece uma fulana, a Mariazinha, o Joãozinho conhece a Mariazinha, e aí eles começam a namorar, é tudo maravilhoso no começo, meu amor, eles fazem sexo 5, 6 vezes por dia, é tudo maravilhoso, etc. Até que chega no momento em que o Joãozinho começa a sentir falta do espaço que ele não tem mais. Ele agora tem obrigações com o relacionamento dele. A coisa começa a ficar chata de ser levada. Não tem mais tanta novidade acontecendo, e aí o que acontece? Ele fica se sentindo preso. Não é nem isso, não é só as responsabilidades, gente. Quando a gente fala de responsabilidade, além das responsabilidades com a casa, pagar conta, filhos quando vem, animal de estimação, que hoje todo mundo tem um animal de estimação, é uma responsabilidade afetiva também, uma responsabilidade emocional. Hoje as pessoas elas não dão conta da competência emocional que o outro carrega. Então, a gente tem que ter noção, pelo menos, que aquela pessoa, ela carrega situações, ela carrega emoções, ela carrega traumas,
muitas vezes que ela nem mesmo sabe, e ela reproduz isso dentro do relacionamento, sem saber. Onde muitas vezes geram brigas constantes, parte financeira, briga na educação dos filhos, briga, eu quero ir para aquele bar, eu não quero ir para aquele bar, briga por qualquer motivo. E nem sempre sabe porque aquela agressividade, por que está vindo, ou a pessoa se fecha, fica prostrada, ou ela não quer falar. Existem N situações que corrompem a comunicação. Quando a comunicação, mesmo sendo difícil, que foi um post que eu fiz lá no Instagram do Relacionamento de Diamante, mesmo a comunicação sendo difícil, ela é responsável pelo amor do relacionamento. Sim. E olha só que coisa louca, depois de um tempo, a pessoa ela não está mais te trazendo tantas novidades quanto ela estava trazendo antes. E o pior, agora ela começa a trazer as dificuldades dela, coisa que ela não mostrava antes. Quando a gente conhece a pessoa numa festa, ela está apresentando ali a melhor versão possível dela. Ela está com a melhor roupa, ela está com o melhor perfume, ela está ali afinada no humor, ela está tentando parecer uma pessoa maravilhosa. Ela está mentindo para você? Não, ela simplesmente está colocando o holofote naquilo que ela tem de melhor. Quando você está conhecendo a pessoa mais a fundo, aí o que acontece? Ela começa a trazer aquilo que ela tem dificuldade para poder lidar. E às vezes não é nem de sacanagem, ela simplesmente não sabe apresentar isso para você, porque ela não sabe gerenciar isso com ela mesma. Só que você está convivendo perto o suficiente para que você comece a entender que aquela pessoa tem problemas. E que, se você não tiver uma maturidade e uma certa experiência, uma certa preparação, ela não vai conseguir, você não vai conseguir lidar com os problemas dela, porque você não está conseguindo lidar nem com os seus. Então, a gente vai falar hoje, rapidamente, sobre a estrutura de um relacionamento afetivo, de um relacionamento amoroso. Gente, mandem a pergunta de vocês. A Meire, boa noite, Meire, aqui no YouTube. Blessed by God, bacana, gostei do seu nickname, né, do seu nome de usuário, abençoado por Deus, é isso aí, a gente é cristão também, né, o pessoal ali do Instituto Janus Santucci, pelo Instagram. Oi, Poliana. Oi, Poliana, tudo bom? Hoje é a primeira aula de 4 aulas, prestem atenção, gente, nós estamos formatando com muito carinho um curso, a gente deu o nome de curso O Caminho do Relacionamento Diamante. E esse curso, ele tem alguns módulos. Então, é um nome diferente, é um nome onde as pessoas ainda não conhecem a gente também. A gente vai trazer aqui vários autores de livros onde a gente está baseando o nosso curso, tá? E essas 4 aulas são 4 aulas do curso mesmo, né? Do nosso curso online, que a gente vai disponibilizar. Após o curso, logo depois que a gente terminar o curso aqui, eu vou disponibilizar um link para vocês baixarem o resumo desta aula. Então, o resumo dessa aula vai estar no e-bookzinho que a gente vai estar enviando para vocês lerem depois, né? Estudarem, vai ter alguns exercícios depois dessa aula. É uma aula, a gente deu uma introdução hoje, deu uns 15 minutos, mas é uma aula de aproximadamente meia hora, 40 minutos. Mandem perguntas, tá? Eu deixei aí no story para vocês mandarem perguntas para a gente responder ao final da aula nas lives. Beleza? Beleza, gente. Então, vamos lá. Como começa... A gente já responde, Rebeca. Tá. Como começa o relacionamento? O relacionamento ele começa com a paquera, ou com o flerte, se nós formos analisar o nome técnico da coisa, né? Mas o que faz com que o flerte comece? Qual que é o começo do começo? O relacionamento, e a maioria das pessoas, elas não sabem disso, inclusive, grande parte dos erros de você conhecer alguém começam por aqui, o que eu vejo normalmente na minha vida? Joãozinho, de novo, está interessado em Mariazinha. Aí o que o Joãozinho pensa? Eu vou mostrar para ela que eu sou um cara legal, eu sou um cara do bem, eu sou um cara bacana, com bons valores, ela vai se tornar minha amiga, a gente vai se aproximar, vai ser inevitável que ela consiga ver que eu sou um cara legal, e aí eu, aos poucos, vou conquistando a Mariazinha e ela vai ficar na minha. Né? Aí o que acontece? O Joãozinho se aproxima da Mariazinha, vira amigo dela, eles começam a conversar, eles passam ali um tempão no WhatsApp antes de dormir, e ele, tô evoluindo, cara, tô conseguindo aqui chegar, e a gente mais próximo do coração dela, ela tá respondendo, ela fala das coisas que ela gostaria de viver para mim, os sonhos dela, eu falo dos meus, a gente já tem até alguns planos juntos, é uma questão de tempo. Até que um dia a Mariazinha vira pro Joãozinho e fala, eu tenho um negócio para te falar. O que foi? Eu tô gostando muito de um menino. Cara, será que sou eu? Pô, tô afim do Marquinhos, cara.
E aí o Joãozinho olha e fala, pô, Marquinhos, aquele cara é um lixo de pessoa. Né? Ele é um cara que não quer nada com nada, é um baderneiro, é um cara que não quer nada com a vida, é o tipo de cara desprezível, na verdade. Inclusive, fica com todo mundo e não se apega com ninguém. E o Joãozinho, nessa hora, ele sente uma tremenda de uma raiva da Mariazinha. Do tipo, então você, esse tipo de menina, é esse tipo de cara que você gosta, esse tipo de cara que você merece. Segunda coisa que o Joãozinho vai fazer. Por que não eu? O que esse cara tem que eu não tenho? Será que é o que ele tem? Será que é porque ele trabalha em tal lugar? Será que é porque o pai dele deu um carro para ele? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Rola uma baita de uma frustração. O Joãozinho, ele fala com a Mariazinha como se a Mariazinha devesse alguma coisa para ele. Aí ela vira e fala a frase que mata a interação. Joãozinho, você é um cara muito legal. Eu queria me interessar por você, mas eu simplesmente não consigo me interessar por você. Por quê? E o cara se sente um lixo. Parece que tem algum problema nele. Tá faltando alguma coisa nele. Por quê? Qual que foi o erro principal que o Joãozinho cometeu? O que vocês acham que o Joãozinho cometeu? O Joãozinho começou pelo lugar errado. Por quê? Porque Joãozinho começou por uma fase que nós chamamos de conforto. A paquera ela tem 3 fases. E isso não fui eu que inventei. Foi um autor canadense chamado Eric Marcovitch. Primeira fase, gente, é a fase da atração. Guardem essa palavra, porque ela é muito importante. Ela só serve para início de relacionamento, ou no caso ali do Gabriel, e no Gabriel e da Rebeca, as pessoas já começaram o relacionamento, um tá dando gelo, o outro terminou. Não, assim, na verdade, a gente vai ver que as três fases do relacionamento, elas se repetem ao longo do relacionamento. Anotem isso, gente. Só que a gente está começando do começo, como a gente falou. Então, o que acontece aqui? Primeira fase é atração. A pessoa ela precisa ter interesse por mim. Ela precisa me desejar, ela precisa ter dúvidas se ela conseguiria me ter na vida dela. Por quê? Porque uma vez que eu me sinto atraído por algo, e esse algo corresponde à minha atração, com mais atração, aí eu entro na segunda fase, que é a fase do conforto. É aquele momento em que eu realmente vou me abrir para conhecer a outra pessoa. É aquele momento em que eu vou querer saber quais são os sonhos de vida do outro, o que ele quer fazer, onde ele quer estudar, quantos filhos ele quer ter, o que ele já fez de legal, aí eu vou fazer a resenha com o outro, tá bom? E a terceira fase é a intimidade. É a intimidade no sentido de troca de carícias, eu beijo a pessoa, eu tenho sexo com a pessoa, eu tenho cumplicidade, companheirismo e por aí vai, ok? Então, o que acontece é o seguinte, Joãozinho começou pela segunda fase da paquera. Ele começou pelo conforto. E qual que é o problema do conforto? Ele não gerou atração na Mariazinha. Conforto sem atração é igual a amizade. Simples assim. Vocês têm um nome, vocês sabem de um nome muito bom para isso. É friend zone, é zona de amizade, parceiro. Entendeu? Ou seja, a primeira fase do relacionamento, ela é a atração. Por quê? Porque uma vez que eu passei pela paquera, aí eu tive atração, depois eu tive um conforto, conversei com a pessoa, trocamos ideia, demos risadas juntos, comemos, a gente se encontrou de novo e por aí vai. Criei intimidade, beijei a pessoa, foi bem legal estar junto com ela, a gente teve uma intimidade, bateu a química virou uma relação sexual, da relação sexual a gente está namorando e aí etc e tal. Ou seja, essa primeira fase chama-se fase da atração ou da paquera. Por quê? Porque ela começa com a atração. Aí nós temos a segunda fase que o relacionamento traz pra gente, que é a fase do vínculo. O que é isso, Vinícius? O vínculo é aquele momento em que você começa a efetivamente trocar com a pessoa ao longo do tempo que vocês estão passando juntos. Vocês constroem planos juntos, vocês constroem metas juntos. Você começa a ter um pouco menos de atração, porque a atração ela já não é mais tão explosiva. Os meses passaram, os anos passaram. Apesar da atração ser importante, continuar lá. Mas você já começa a sentir uma espécie de companheirismo mais calmo, mais tranquilo pela pessoa. Você olha para ela com carinho, com ternura, não apenas com desejo. Né? E aí, uma vez que isso acontece, você começa a ter raízes e esse relacionamento começa a ficar mais sólido. Ok? Eu costumo dizer o seguinte, a atração é gasolina.
O vínculo é o carro. As pessoas no começo do relacionamento, elas são explosivas. Por quê? Porque a atração ela é explosiva. Se você tem muita gasolina, você pode fazer uma fogueira, você pode incendiar a cidade. Agora, você só pode chegar em algum lugar se você tiver um carro para alimentar com essa gasolina, que é o relacionamento. Agora, uma vez que você tem um carro, você deixa de precisar de gasolina? Não. A atração precisa continuar sendo injetada nesse carro. Porque um carro sem gasolina para no meio da estrada e ele não sai de lá. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter que descer para empurrar o bendito do carro. O que eu vejo de relacionamentos onde as pessoas estão empurrando o carro porque elas não têm atração, não está escrito, elas estão numa zona de conforto absurda, numa rotina, ok? E aí o que acontece? Eu estou ali naquele momento onde eu estou junto com a pessoa, né? E aí tá bacana, eu já estou num vínculo legal, e assim, poxa, estamos com umas metas bacanas, a gente viajou juntos, a gente conseguiu comprar nosso apartamento, a gente conseguiu ali colocar em prática alguns dos planos, alguns dos sonhos que nós tínhamos, só que aí do nada as coisas parece que elas param no tempo. Do nada eu começo a olhar e vejo que eu estou numa rotina que eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais novidades, não tenho mais ideias do que fazer. Todas as vezes que eu penso em me divertir, eu estou pensando em me divertir sem a pessoa. E aí? Qual que é a solução para isso, Vinícius? Veja bem, aqui está o dilema da maior parte dos casais que estão juntos há bastante tempo. Eles estão começando a perder a paciência de ter um carro e trabalhar para conseguir gasolina. Só que chega um momento que isso cansa. Tá? E olha só que coisa louca. Chega nessa hora, você começa a querer salvar o relacionamento por outras vias, né? Puta, vamos sair, vamos testar uma coisa diferente em termos sexuais, vamos fazer terapia de casal. Nada contra essas soluções, tá? A questão é a seguinte, elas são aditivos. Sozinhas, elas não salvam nada, elas melhoram a convivência com o seu parceiro. Mas se você não olha o relacionamento e a questão que ele tem muito mais profundamente, você vai ter um problema. E aqui entra no que a gente estava falando no começo dessa aula. A maior parte das pessoas, elas não estão prontas para entrar num relacionamento, porque elas não têm a maturidade necessária, elas não se conhecem suficientemente bem, elas têm uma série de questões, de frustrações que não foram resolvidas, de maturidades emocionais, as pessoas não têm vida interior. Se tem uma pessoa que essa pessoa em questão desconhece, é ela mesma. Ela costuma se sentir sozinha, ela costuma se sentir solitária, ela costuma se sentir ansiosa, ela costuma se sentir contrariada, sem saber por quê. E aí o que ela faz? Ela sai para festa com os amigos, ela bebe, ela tem sexo casual, ela usa drogas, ela usa passatempos. Por quê? Porque ela não aguenta a companhia dela mesma. E aí o que ela faz? Ela foge para a companhia de um terceiro, que é o relacionamento que ela encontrou. Só que a novidade do relacionamento, ela tem data para acabar. E aí o que acontece? Essa pessoa ela volta a se encontrar dentro do relacionamento. E agora ela tem dupla responsabilidade. Primeiro, de resolver os problemas que ela já carrega. Segundo, de resolver os problemas que ela tem geram no relacionamento. E aí? E aí que isso impede que nós cheguemos ao terceiro ponto dos relacionamentos. O terceiro pilar. Nós temos o combustível, nós temos o carro. Parece que está completo, mas não está. Não adianta nada nós termos um carro com combustível se nós não temos um destino de viagem. E é aqui que nós falamos da realização dos relacionamentos. Se você tem um carro com combustível e você rodar, você vai zanziar, rodar, rodar, rodar e não chegar em lugar nenhum. Uma vez, eu estava lendo um livro sobre técnicas de escrita, como que você pode escrever um bom roteiro. E o escritor, eu esqueci o nome dele, ele, acho que é da criação ao roteiro, acho que era isso o nome do livro. Ele falava, não adianta nada você falar, vou começar a escrever o roteiro e no meio do caminho a história vai se mostrar. Porque você vai zanziar, sua história vai ficar sem objetividade. E se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai chegar lá. Você vai morrer no meio do caminho. Com relacionamentos, é a mesma coisa. Ou seja, depois da atração, depois do vínculo, a gente tem um vale aqui, que é o vale do autoconhecimento. O seu relacionamento com você mesmo tem que ser muito bom. Por quê? Porque você tem que saber qual que é a sua meta de vida, qual que é a sua vocação, o que você nasceu para fazer, o que te chama para ser feito, que só você pode fazer, qual que é a meta que é mais importante que você mesmo, que você vai precisar se dedicar na vida e que o seu parceiro de vida vai ajudar você a chegar lá. Vocês dois vão chegar lá juntos. Por quê? Porque esse tipo de meta, esse tipo de
objetivo, ele vai fazer com que vocês dois se virem para chegar lá, porque é maior do que vocês. Então, o carro pode quebrar, vocês vão dar um jeito de arrumar um mecânico, a gasolina pode acabar, vocês vão atravessar o deserto em busca de gasolina. Se vocês não puderem ir de carro, vocês vão de bote, de caiaque, vocês vão de camelo, vocês vão de qualquer jeito. Mas a questão é que vocês precisam ter clara essa meta. Isso não é simples muitas vezes. Por quê? Descobrir a vocação pessoal já é um desafio. Porque muitas vezes isso não está claro para a gente. Okay? Quando a gente fala a palavra vocação, vocare, é algo que vem de fora. Ou seja, não é apenas aquilo que você gosta de fazer, mas aquilo que você descobre que te compele a fazer. É aquilo que você percebe no mundo que se não for você que vai fazer, você não sabe quem vai fazer. Então é sua obrigação fazer. E você faria aquilo de graça o resto da sua vida. E quando você encontra um parceiro que está na mesma caminhada, indo na mesma direção que você, aí vocês dois têm uma meta, um destino de viagem. Entenderam como é importante a fase do conhecer a pessoa? Às vezes a gente se atrai por coisas que lá na frente a gente vai ter problema. Então é importante primeiro conhecer o que a gente quer para a nossa vida, a nossa missão de vida, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, o que a gente gosta. Preciso saber o que realmente... Claro que a gente muda conforme vai passando os anos. A idade que eu tenho agora não tem os mesmos gostos do que eu tinha 20 anos atrás, por exemplo. Óbvio que não. Porém, o seu parceiro também não. Todos nós modificamos. E quando você está junto há algum tempo, esses prazeres, essas vontades e essas missões, elas continuam juntas. Sim. Então, é importante analisar isso no início do relacionamento, né? Quais são os nossos princípios e valores? Se a outra pessoa, primeiro, compartilha da mesma ideia, talvez ela nem conheça os seus princípios e valores, não sabia que aquilo existia também, algum princípio, algum valor que você tenha, mas ela acha bacana, ela se esforça para te acompanhar, e isso também é válido, porque o relacionamento também é uma doação. Sim. Né? E assim, olha que coisa louca. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas têm uma atração explosiva, elas têm um vínculo muito bacana. Mas chega um momento em que vocês têm que sair do lugar aonde você tá junto com a pessoa, vocês vão ter que viver. E aí olha que legal, você pega a mão da pessoa e fala, vamos juntos? Vamos! Aí você puxa para a esquerda, ela puxa para a direita. Olha só que louco, vocês são como se fossem dois cavalos puxando a mesma carroça, uma para cada direção. Tem uma pergunta aqui do Instagram, da Rebeca, ela falou uma coisa muito bacana. Ela está apaixonada, mas ela não está cega. Sabe de defeitos inaceitáveis. O que fazer? Ela não consegue terminar, ainda mais porque a pessoa diz me amar. Ou seja, o Vinícius explicou aqui, ele vai pegar o seu caso. Tá bom. Vamos chegar lá, Rebeca. Então, assim, o que acontece? Perceba o seguinte, quantos casais você não conhece que eles começam a fazer concessões naquilo que eles sonham para a vida deles por causa do outro? Por quê? Porque se eu estou ali parado junto com o outro, se a gente está parado e a gente não está indo em direção à nossa realização, aparentemente as coisas estão tudo bem. Só que a vida, ela é fluxo, ela é movimento. Se você não está indo na direção do caminho que você está indo, a vida está passando enquanto você está aqui parado. E aí o que acontece? Tem pessoas que elas não dão o passo nem para poder falar para o outro, olha, eu estou indo nessa direção, você vai comigo ou você vai ficar? Ou elas também, muitas vezes, acabam se contrariando e falando, tá bom, eu abro mão da minha realização para poder seguir você. Se elas caem nesse erro, o que acontece? Primeiro de tudo, a vida passa e elas se frustram. Número 2, vai chegar o momento em que você vai ficar insatisfeito, amargurado, porque a realização ela tem a ver com felicidade, a gente já vai ver isso. E aí o que acontece? Um belo dia você vai olhar para a cara do seu parceiro, você vai sentir raiva dele, você vai falar, a culpa é sua, porque eu segui você. Eu abri mão da minha vida para estar junto com você. Eu confiava que um dia você ia olhar para mim e você não olhou. Para aí. Primeiro de tudo, você é responsável pela sua felicidade. A pessoa pode chamar o quanto for. Você é responsável pela sua felicidade. Fazer os outros felizes no processo de ser feliz é ótimo. Desde que você não abra mão da sua felicidade. Porque você não pode dar para o outro o que você não tem. Começa por aí. É isso que a gente se chama de nos realizarmos através.
do relacionamento. Através. Porque quando a gente tem uma profissão, a gente se realiza através da profissão, não é mesmo? A gente se realiza através de uma viagem, a gente se realiza através de um curso. Tudo a gente se realiza através de algo. Relacionamento não é diferente. Então, gente, assim, uma coisa muito importante que nós temos que analisar é: Vinícius, eu amo a pessoa. A gente está super bem, a atração é maravilhosa, a química é explosiva. A gente tem um vínculo muito legal, é gostoso ficar perto da pessoa. Mas a gente tem valores inegociáveis que não combinam, como o caso da Rebeca. Exato. Gente, vamos analisar da seguinte maneira. Numa situação como essa, você tem duas opções. Ou você arrisca, esperando que o destino traga uma mudança, para o seu caso. E eu vou ser sincero, já vi acontecer. Eu nunca vi, não posso dizer que 100% dos casos onde as pessoas bateram cabeça e falaram: eu vou seguir, eu quero continuar com essa pessoa, as coisas deram errado. Às vezes, acontece uma reviravolta do nada, que parece que as pessoas se encaixam, a meta bateu, seguiram juntos e deu muito certo. É a regra? Não. Longe disso. É a exceção da exceção. O que acontece em geral é essas pessoas, elas arrastam um relacionamento que ele vai se degradando ao longo do tempo. Porque ele está parado no mesmo lugar, lembre disso. Elas vão começando a viver uma sombra, um fantasma do que o relacionamento um dia foi, até que elas terminam cheia de rancor e cheia de cansaço, porque parece que se cria uma codependência esquisita em relacionamentos assim. E aí, a conclusão que você tem quando você acaba de terminar com a pessoa é: perdi 4 anos da minha vida, perdi 5 anos da minha vida. E por mais que você não tenha perdido esse tempo, você, claro, porque nada é perdido, a gente aprende, mas você não aprendeu porque você não viveu no sentido de se sentir presente naquele relacionamento. Porque aos poucos você foi abandonando ele. Seu corpo permaneceu, mas sua vontade, a sua alma, a sua realização estava longe. Então você estava nesse relacionamento em parte de corpo presente. Você estava se dando pela metade para a pessoa e se dando pela metade para você mesmo. Ninguém estava satisfeito nesse relacionamento. Então, a questão é muito simples. Se você está em um relacionamento onde a outra pessoa tem valores totalmente reconciliáveis com o seu, vocês podem ser ótimos amigos. Vocês podem conviver aonde a intimidade não manda. Por quê? Porque na amizade, gente, eu posso... nada daquilo que eu decido, de fato, afeta a vida do outro. Um amigo, ele é um companheiro que celebra e que compartilha momentos com você. Apesar que, assim, hoje em dia as pessoas brigam muito por política, né? As pessoas estão muito inflamadas. É um exemplo. Mas, numa forma geral, não é necessário que você concorde com tudo com seu amigo. Num relacionamento, é mais difícil. Por quê? Porque a sua decisão impacta diretamente a vida do outro e vice-versa. Então, eu sei que não é fácil eu virar para a pessoa e falar: meu, sinto muito, mas a gente não combina. É por eu amar você que eu não vou ficar com você. Porque eu vou te fazer infeliz. Ah, mas Vinícius, ele me ama, eu vou ficar triste, e ele vai ficar triste, ou ela vai ficar triste, e etc. Põe uma coisa na cabeça: eu nunca vi um término bonito nessa vida. Não é bonito terminar um relacionamento. Assim, ninguém fica bem depois de um término. É triste, cara. Você está cortando um vínculo, você está dando downgrade, você está baixando a patente de um vínculo que você tinha com a pessoa antes. É gostoso? Não é, cara. Mas é necessário muitas vezes. Então, agora a gente tem uns 7 minutinhos mais ou menos para terminar essa primeira aula. Nossa próxima aula vai ser na quarta-feira que vem, até lá. Abaixem um e-book do resumindo essa aula que a gente está passando aqui, que está um pouquinho mais compilado do que a gente está falando. Vamos colocar algumas respostas de pessoas que fizeram perguntas, né? A gente vai colocar anônimo, só as perguntas mesmo. E assim, espero que vocês tenham gostado. Tem uma pessoa que está falando aqui com a gente no Instagram sobre ser responsável pela felicidade. A Luciana, é isso mesmo, Luciana? Aquilo que o Vi falou, a gente tem que ser responsável pela nossa felicidade. A gente já vai para o YouTube, tá? A Gomes, né? Gomes, assim, eu percebi que você fez tudo pelo seu relacionamento, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Aqui em casa eu tento fazer tudo possível para dar certo, mas meu esposo, quando ele chega nervoso, ele desce. Eu não entendi, mas
percebo que quando ele chega nervoso, há um problema. Saiba que é possível, se você quer recuperar o seu relacionamento, mesmo ele não participando desse processo, é possível. Existe um trabalho que a gente faz na nossa mentoria, que a gente consegue pegar na mão da pessoa e trabalhar com ela, né? É possível, tem ótimos resultados, tá? Claro que relacionamento é igual cirurgia, né? A gente vai fazer uma cirurgia de siso, pode dar certo, como acontece algo inesperado que a gente não estava prevendo, como não. Mas a maioria dos casos, tendo a boa vontade, você conhecendo a outra pessoa, com tudo isso que o Vinícius falou, é possível a gente recuperar sim, tá? Essa coisa de descontar nos filhos não é bacana, então tá urgente o caso do seu caso, não é mesmo? Já virou barganha, já virou... Já tá urgente o teu caso, né? É preciso rever isso, sem esquecer que a gente está numa onda aí de violência doméstica. Eu mesmo estou atendendo uma moça que ela está passando por uma situação, isso em Pernambuco, numa cidade bem pequena de Pernambuco, né? E ela está nessa situação, uma filha de 3 anos, casou pensando que era uma coisa, o marido mudou depois do casamento, mas depois ela lembrou, inclusive, de situações no namoro, onde indicava para ela como estava, e por violência doméstica, né, polícia e tudo. Então, eu estou orientando ela nas 2 formas, tanto para relacionamento e terapia, para que ela consiga sair disso com a filha dela. Então, gente, é sério. A nossa missão aqui, eu do Vinícius, além do nosso trabalho que a gente ama, a gente estuda muito sobre isso, a gente vai atrás de casos, inclusive. Se realiza através dele. Se realiza, porque a gente também a gente todos os dias. Essa semana mesmo, o Vinícius percebeu que eu não estava bem, ele fez uma sessão de terapia comigo, porque ele me conhece, ele me estuda. Todos os dias eu tenho que estudar o Vinícius, ele me estudar, para que a gente consiga construir o relacionamento diamante, senão não tem como. Então, é sério, tá? É sério. O maior bem que nós temos é a nossa vida. Ela é preciosa. Nossa felicidade. Então, a gente aqui fala de relacionamento, a gente tem muitos conceitos, claro. Na prática, outra coisa? Sim, na prática, outra coisa. Para isso que a gente está desenvolvendo cursos, a gente vai começar a viajar ao Brasil dando uns workshops, que a gente montou um produto bem bacana, então a gente vai levar esse conhecimento para as pessoas, né? É muito fácil a gente falar de conceitos, a gente lê livros, é fácil. E pôr na prática, como fazer isso? Eu tô meu esposo é ciumento, igual a Juventus. Olá, gente. Tá falando, meu marido é ciumento, desconta nos filhos. É difícil, gente. A gente tá lidando com pessoas, não é um produto, não é fácil. Não é simplesmente ler um livro bem escrito e aplicar, não. A gente sentiu a necessidade de realmente mostrar, olha, saber identificar a emoção do outro, como identificar essa emoção, como se posicionar, como conversar, como iniciar uma comunicação, como sair de um parceiro que está muito agressivo, como eu saio disso, mas eu fico agressiva também, então se trabalha. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo bastante. Aqui no YouTube, o Gabriel fez várias perguntas, Gabriel. A gente está meio perdido aqui, peraí. Olá, galera. Deixa eu ver. Olá, galera. Ok, quero saber como fazer para voltar com a ex. Eu tinha um relacionamento de 2 meses, mas chegou ao fim. Comecei a aplicar o período 0 de tempo de contato e sim, funcionou. Sexta-feira ela voltou a falar comigo, mas desde 3 dias eu puxo o assunto, ela vem e não me responde. Eu quero mostrar a ela que mudei e que ela veja a mudança e pense, poxa, o que eu perdi? Quero ele de volta. Eu não sei como posso proceder. Fazer prova social é bom para ela notar que mudei? Costumo assistir muitas séries e ler. Sou formado em teatro e ela adora interpretar. Diferença de idade tem diferença, tem como uma amizade virar um relacionamento. E eu também admito que sou muito ciumento e desconfiado a nível possessivo. Ou seja, a gente tem aqui uma enxurrada de perguntas. Né? Enxurrada. Mas vamos lá, vou tentar resumir a resposta de todas elas. Primeiro de tudo, perceba o seguinte. O que fez ela voltar a falar com você? A sua não necessidade dela. Quando a gente tem um tempo sem contato, a pessoa ela percebe uma coisa muito simples. A vida dele deve estar interessante. Ele está vivendo a vida dele focada, tendo como centro ele mesmo. Ou seja, ela não é mais o sol que ilumina a sua terra. Entende? Possivelmente você está vivendo a sua vida, você está se alimentando socialmente de outras pessoas, você está conseguindo aumentar ali a vibe do seu dia, você está conversando com
outros amigos, está fazendo seus hobbies e etc. Aí o que acontece? Pelo fato de você não precisar dela, ela quer testar para ver qual que é a posição que ela ainda tem na sua vida. Aí ela volta a falar com você. Qual que é o erro aqui? Você voltou, puta que legal que você tá aqui, caramba, que saudade, etc. Perceba o seguinte, ela achou que a sua vibe com ela, de 0 a 10, estava um 4. Ela chega vindo para falar com você num 6. Você recebe ela no nível 10. É discrepante demais. Por quê? Porque você acabou de demonstrar o seguinte, que você está necessitado da atenção dela. Possivelmente, você puxou assunto demais. Ou seja, ela percebeu o seguinte, essa suposta independência que ele construiu é para inglês ver. Esse cara não está nem um pouco independente, está nem um pouco autônomo nessa história. E aí o que acontece? Ela simplesmente dá um passo atrás, porque ninguém quer ser o sol da terra de ninguém. Ninguém quer ser tábua de salvação. Ou seja, respondendo a questão, é possível uma amizade virar relacionamento? Até é. Qual que é o desafio? O desafio é, primeiro, a pessoa já te conhece. E segundo, como é que você vai se tornar um desafio para ela? Porque, em geral, a gente torna desafio para as pessoas que não nos conhecem. É possível? Sim, desde que você se torne mais misterioso, desde que você aumente seu círculo social e dê menos atenção para aquela pessoa, desde que você tenha uma amizade onde você tem uma vibe bacana, mas você está sempre de passagem. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Bacana te encontrar? Não, tô voltando da aula de teatro, daqui a pouco eu vou lá para casa de um amigo meu, porque eu vou ter uma festa, tal, etc. E você, o que você conta de novo? Pô, bacana. Meu, a gente se fala depois, porque eu tenho que correr lá, mas, puta, muito legal te ver. Tchau. Perceba o seguinte, aqui isso aqui é o que a gente chama de técnica do sanduíche. Você encontra a pessoa, que é o recheio do sanduíche, entre dois eventos bacanas. Você tá saindo de um lugar legal e você tá indo para outro lugar legal. Isso serve para tudo. Por quê? Porque a pessoa percebe o seguinte, a tua vida está numa vibe alta. E, possivelmente, se ela não estiver preparada para manter essa vibe alta, você não vai querer ficar com ela. Atração é desafio. Ou seja, se você é ciumento, tem uma vibe possessiva e tal, ela percebe o seguinte, você tem necessidade dela. E ninguém quer ser necessário. As pessoas, elas querem conquistar a admiração. Elas querem conquistar a posição delas. E não receber algo de graça. É a mesma coisa que a pessoa vira para mim e fala, poxa, Vinícius, mas eu quero namorar, mas eu propus de namorar com a menina e ela não quis. Por quê? Porque você tentou fechar negócio rápido demais. Imagina o seguinte, bate alguém na tua porta com um puta de um negócio de trabalho, o cara pega, inclusive, aqui tá o contrato, assina aqui agora, pode assinar, assina aí, não precisa ler não, dá um jeito de assinar. Eu não gosto. Você vai falar, oi? Tem algo de estranho, né? Tem caroço nesse angu, né? Por quê? Porque soa bom demais e o meu empregador soa desesperado demais. Quem tem poder toma decisões lentamente. Tem tempo para tomar decisões. A Lady Di, quando ela conheceu o Príncipe Charles, quando ele pediu ela em casamento, ela demorou semanas para responder para ele. Isso porque ele era o solteirão mais cobiçado do Reino Unido na época. Ou seja, quem tem Gente, percebam o seguinte, última dica de hoje. Pessoas nobres têm fala e gestos longos e leves. Fazem as coisas com calma. Elas ocupam o espaço. Diferente de quem está desesperado, que é irritadiço, quer fazer rápido. Você pode perceber como é incômodo alguém no meio de uma conversa que fala rápido e etc. Por quê? Porque no fundo essa pessoa ela tem medo que os outros não a escutem se ela demorar demais para falar. E ninguém dá valor para alguém que não tem segurança naquilo que está falando. Gente, chegamos ao fim da nossa aula. Todos os dias a gente está fazendo lives, tá? Entre 8 e 9 horas da noite. A gente está aqui todo dia deixando conteúdo. Eu sei que as pessoas assistem depois, tá? Divulgando o nosso trabalho. Curtam a gente lá no Instituto Janus Santucci, que a gente vai transferir esse canal de Escola de Relacionamentos lá para o Instituto Janus Santucci, tá? Porque o Vinícius, ele trabalhou pela Escola de Relacionamentos, mas agora a gente está com o nosso Instituto de Terapia e Desenvolvimento Humano, não trabalhando só com relacionamentos. O Vinícius é especialista em trauma, e depois a gente fala mais sobre isso. Curte a gente lá no Instituto Janus Santucci, é um canal pequeno, está começando, então é diferente desse da Escola de Relacionamentos, continuaremos aqui, que é uma parceria, e temos o Instagram, Relacionamento de Diamante e Terapia JS, que é um Instagram, só publicamos coisas de terapias, a gente está começando ele agora a dividir o trabalho, tá? A gente conta com vocês.
se inscreve no canal, curta, compartilhe com as outras pessoas e a gente vai estar começando agora essa série de aulas toda quarta-feira às 9 horas. São aulas que a gente está extraindo do nosso curso online, tá ok? Um beijo para vocês, obrigada de ter acompanhado a gente aqui, tá? Na nossa pequena aulinha. Um beijo e até mais. Tchau, seus lindos. Tchau, tchau.